Tia. E tia, eu fiz e joguei fora. Uai, como é que eu vou avaliar? Eu comecei a gravar, tá? Não era que eu joguei fora, não, tia. Aí, Eu não quem que sabia. abriu? Mariana. Mariana, deixa eu ver a sua medida na régua. Mostra para mim. Aí já serve para os outros também. Calma aí. Vamos, a gente já está gravando. Ó, sai do zero. Vira sua régua ao contrário. Ó, tá vendo? Ela tá saindo do zero. Agora ela tá certa. Tem que sair da linhazinha do zero. A pontinha tá com 7. Beleza. Certo. Agora mede o outro lado, fazendo um L. Mostra a régua pra gente. Mede o contrário. Tá vendo? Isso que não pode acontecer. Sim. Ela tem que ser as duas com a mesma medida. As duas têm que ter 7. Essa é a característica do cubo. Não, Os lados... É tem... 6,2. Então, ele tem que estar os dois com a mesma medida. E aí você faz 6 quadradinhos assim para juntar para ser o cubo. Você já pode fazer Eu não direto. estava todo certo. Por isso, porque você não botou todos os lados com a mesma medida. Tá? Então, qual a nossa característica do cubo? A nossa característica do cubo, a principal característica do cubo é que todos os lados precisam estar iguais. E aí, o que acontece? Vou compartilhar aqui para poder explicar. Deixa eu compartilhar aqui o livro. Calma aí, que eu estou com o livro todo aberto. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Ah, sim, a página aqui, bom. O que acontece? E aí, o que eu posso... Eu estou compartilhando a página do livro, correto? Correto? Exatamente. Tá. E aí, o que acontece? Eu posso desenhar cada quadradinho, que aí fica a meu critério, se eu quiser desenhar cada quadradinho colar. Ou eu posso desenhar assim, uma linha inteira. Eu não consegui pegar, deixa eu pegar aqui as ferramentas. Tá. E aí eu posso fazer assim, desenhar uma linha inteira e puxar a tampinha, que aí pode ser qualquer um desses formatos aqui que eu botei lá no grupo. O que acontece se eu desenhar uma linha inteira? Vou fazer igual a Mariana fez, tá? Mariana escolheu 7 de medida. Ou 6, a menor medida dela, se ela quiser cortar. 6. Aí eu tenho que fazer 6 mais 6 desse lado de cá, mais 6 desse lado de cá, mais 6 desse lado de cá. Então, essa linha reta aqui, ela tem que medir 24. E aí eu vou dividindo de 6 em 6. Quanto que mede esse pedacinho aqui subindo? 6. Essa daqui só mediu 24, porque eu tenho 4 quadradinhos com 6. Por isso que ela mediu 24. Mas eu tenho que ter as divisões, que vai ser aonde eu vou dobrar. Aí, quanto que correu para cá? 6. Quanto que correu para cá? 6. Ele tem que ser tudo com 6. A medida que eu escolher, ela tem que ser toda igual. Essa é a característica do quadrado. Na hora que eu boto, mesmo que eu bote uma medida muito próxima, 6,5 e 7, eu estou fazendo um retângulo e não um quadrado. Ficou claro? Sim? Estão me ouvindo? Sim. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a correção da página 85. E aí, vocês tentem fazer o cubo com mais calma, não tem problema não, tá? Não precisa apresentar hoje não. O que tem que ficar claro para vocês é o que é um cubo. A ideia de pedir para vocês construírem é para ficar claro quais são as características de um cubo. Então, eu preciso ficar claro que o cubo, ele se trata de um quadrado em que as laterais têm o mesmo tamanho. Isso precisa ficar claro. Então, por isso que vocês precisam construir. Na hora que vocês constroem, vocês nunca mais erram. Então, vamos para as pirâmides. E qual página? Página 85.
Que? Página 85. Ah, tá. Tá? Que é a parte das pirâmides. Eu falei no cubo, ó, página 84, página 85, eu pedi para fazer do 16. É que eu tinha esquecido a página. Até o 20. E aí, na primeira pergunta, ele fala o seguinte: qual a forma das faces laterais de todo prisma? Ele ainda está comparando prisma e pirâmide. Então, prisma, olha o formato que é, seja qual for, é o formato de um retângulo. Deixa eu sentar que a gente ficou atrasado. Estou compartilhando a página do livro, né? Sim. Então, o formato que tem prisma é um retângulo. E qual é a forma das bases? As bases do prisma, e aí volta para a página do livro, olha só. Ele, como nós tínhamos visto na outra aula, ele não tem um formato certo. Ele pode ser um pentágono, ele pode ser um octógono, ele pode ser um hexágono, ele pode ser um triângulo. Na verdade, o que é o formato da base? É um polígono. E aí, quantos lados vão ter esse polígono? Depende da figura que eu estou fazendo. Então, o formato da base é um polígono. Quais outras características são comuns a todos os prismas? Ele tem... todos eles têm um polígono na base. Todos eles têm faces laterais no formato de retângulo. E todos eles também têm a parte de cima, né? Que ó, ele tem duas bases paralelas. Aqui, característica comum. Todo prisma tem duas bases paralelas, que na verdade é a tampa e o fundo, e que são iguais. E ele tem também as faces laterais retangulares. Então, essas são as características comuns de todo prisma. Então, ó, quais outras características são comuns a todos os prismas? Ele tem base, ele tem duas bases. Aqui ele perguntou como é que era a base, que era um polígono. Na verdade, ele tem duas bases. Essas duas bases, vou botar aqui no parênteses, é a tampa tá? Então, ele tem duas bases. Vamos ver se eu consigo mover isso aqui. Não consigo pegar essas duas. Consegui, vamos apagar. Iguais e paralelas. Tá? Paralelas é que elas têm que ser iguaizinhas, está na mesma posição. Então, duas bases, é tampa e fundo. Essa é a característica do prisma. Aí, o que ele pergunta agora? Qual a forma das faces laterais em todas as pirâmides? Não vou nem mudar de página. Ó, a pirâmide, o que acontece com ela? Qual é o formato da pirâmide? Triangular. Triangular. Né? Do prisma é retângulo. Da pirâmide é triângulo. Que pode ser triangular, tanto faz, tá? Eu vou botar triângulo, porque eu acho assim, triangular é uma palavra muito pesada para vocês. Eu acho que se eu gravar triângulo, tá ótimo. E qual é a forma da base? A base também é um polígono, ó. Por quê? Porque ela pode ser um triângulo, aqui,
Deixa eu até apagar a lateral. Ai, tem que acertar o... Bom dia, gente. Peguei errado. Calma aí. Isso aqui. Tá. Olha só. A base dessa daqui é um triângulo. A base dessa daqui é um quadrado. A base dessa daqui é um pentágono. Porque tem 5 lados. A base dessa daqui é um hexágono. Porque tem 6 lados. Então, eu também posso ter a base no formato que eu quiser. Basta que ela seja um polígono. Igual o prisma. A grande diferença do prisma, que foi o 16, para a pirâmide, que é o 17. O prisma ele tem 2 bases. O que são 2 bases? Agora a boneca abriu. O que são 2 bases? 2 bases quer dizer tampa e fundo. A pirâmide ele só tem fundo, ele não tem base. Essa é a grande diferença entre prisma e pirâmide. Aí, por conta disso, ele faz o biquinho e não a caixa, igual a gente está acostumado. No caderno, explique por que os paralelepípedos, incluindo os cubos, são exemplos de prisma. Ó, aqui ele botou vários paralelepípedos. E aí, qual a diferença de um para o outro? Esse aqui é como se ele estivesse em pé, né? O retângulo tá. Ainda como se estivesse deitado. O outro é como se estivesse deitado. E esse aqui é um cubo. Não. Esse aqui é um cubo, a diferença. E aí, ele quer que você explique qual a diferença do paralelepípedo. Por que paralelepípedo e cubo são considerados prismas? Por que eles são considerados prismas? Eles são quase iguais. Porque o quê? Porque eles são quase iguais. Também. Mas, assim, a principal característica, por que eu não posso chamar ele de pirâmide? Porque ele não tem forma totalmente de uma pirâmide. Ele tem, tipo, um formato de um cone. A pirâmide é tipo cone, porque o que acontece? Quais são as características da pirâmide, que é o que a gente não tem no cubo? No cubo, no paralelepípedo. As faces laterais. Tampa. Exatamente, a tampa. As faces laterais são retângulos, né? Da pirâmide precisa ser o quê? São retângulos, não vou nem botar retângulos, não. São quadrangulares, são quadriláteros, tá? São quadriláteros, porque pode ser retângulo ou quadrado. Então, as faces laterais são quadriláteros, e aí eu vou botar aqui, retângulo ou quadrados. Porque o quadrado é uma espécie de retângulo, tá? Ele tem os lados. Então, não sei se isso para a série de vocês está muito pesado. As faces laterais são retângulos. Deixa eu tentar explicar isso para vocês numa outra linguagem, para ver se eu não vou ferir o conceito, não vou estar falando alguma coisa que mais tarde vocês vão descobrir que é errado, e não fica tão pesado para vocês. O que acontece? Qual é a característica do retângulo? O retângulo, ele tem 2 lados, um de frente para o outro, então a gente chama de paralelo, iguais. Então, ó, esse para esse é igual, esse para esse é igual. Aí vocês vão falar assim, professora, mas o quadrado, todos os lados são iguais. Tá, mas ele tem a característica do retângulo. Porque se eu pegar 2 lados, ó, um de frente para o outro, que são os lados paralelos, eles continuam sendo iguais. Mesmo que eu troque
se eu pegar o lado de cá e esquecer o de cima, eles também são iguais. São iguais e tá um de frente para o outro paralelo. Então, eu posso sim afirmar que um quadrado é um retângulo. O que eu não posso afirmar é o contrário, que o retângulo é um quadrado. Por quê? Porque para ser quadrado também, ele precisa que todos os lados sejam iguais. E aí, no retângulo, não é. Eles só são iguais 2 a 2, quem está um de frente para o outro. Deu para entender? Professor, desculpa, eu esqueci que o microfone estava ligado. Aí eu fui, tá? A gente brinca assim com o meu irmão, aí eu falei com ele assim. Ele Mas falou desculpa. também. Não, sem problema. E aí, a segunda característica, que eu acho que foi Mariana que falou, ele também tem duas bases, né? Que é a tampa e o fundo. Professora, Oi, a senhora já deu aula para Thay Mágica Indiana? já. Daqui a pouco eu vou estar dando aula para filho de aluno. Isso é muito triste, que isso me lembra o quanto que eu sou velha. Vamos para o 19. Agora eu já estou pegando os irmãos caçula, que eram nenéns. Daqui a pouco eu vou estar dando aula para filho. Que triste. Então, vamos lá. Escreva no caderno o nome do sólido geométrico que pode ser montado em cada planificação. O que é isso? A caixinha está aberta. Igual a gente fez. Igual a gente fez com aquela caixinha. Exatamente. E aí, o que eu quero agora? Eu quero dizer o que eu consigo juntar. Isso é muito fácil de identificar. Por quê? Olha só, observe que aqui eu só tenho uma base. Deixa eu mudar essa cor laranja, no laranja ela aparece. Ó, eu só tenho uma base em forma de quadrado, o resto é tudo triângulo. Então, eu estou falando de quê? Pirâmide. Pirâmide. Aqui também, ó, eu tenho uma base na letra C. Uma base no formato de triângulo, que a minha base pode ser qualquer coisa. As laterais têm tudo formato de triângulo. E aí eu estou falando de quê? Só tem uma base. Pirâmide também. Pirâmide também. Pirâmide. Eu vou poder botar isso na letra A, B, C e D, tipo, professora. No meu caderno, eu coloquei letra A, pirâmide de base quadrangular e a C, pirâmide triangular. Tá, ficou mais completa. Mas o que eu queria saber é só se você consegue identificar o sólido. Aí, olha só o que acontece aqui na letra B. Na letra B, eu tenho vários quadradinhos, uma linha de quadradinhos. E eu tenho dois hexágonos. Ó, um em cima, outro embaixo, igualzinho. Iguaizinhos, no plural, né? Então, eu tenho uma tampa e um fundo. E a minha lateral é um quadrado, que também pode ser chamado de retângulo. De que eu estou falando? Prisma. Prisma. Tem tampa e fundo. O formato lateral não é triângulo. Estou falando de prisma. Mesma coisa na letra D. Ó. Na letra D, são retângulos. Eu tenho vários retângulos aqui em linha, que é a minha lateral. E aí eu tenho a tampa e o fundo no formato de triângulo. Estou falando de quê? Prisma também? Prisma também. Tem tampa e fundo, são prismas. E aí no número 20 ele fala: observe os prismas e as pirâmides da página anterior e responda no caderno. Quantos vértices, quantas faces e arestas um prisma de base pentagonal tem? E aí, o exercício é na página 85. O que eu preciso olhar? Página 84. O que ele está falando são esses aqui. São esses desenhos aqui. Os dois prismas. Sim. Professora, essa atividade no dia 20? Não, essa atividade eu estou corrigindo. Foi que ficou para casa. Ó, os dois prismas e as pirâmides da página anterior. E aí, ele quer que a gente avalie primeiro
é o prisma de base pentagonal. O que é isso? Prisma de base pentagonal. Pentagonal vem de pentágono, significa que tem 5 lados, que a figura tem 5 lados. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está falando dessa figura aqui, que é a figura do meio, tá? É ela que eu vou avaliar agora. Então, eu vou tirar todas as linhas que eu já identifiquei. Pronto. E aí, vamos começar a analisar essa figura. O que ele quer que eu analise nessa figura? Vértice, faces e arestas. Então, vou lá para a figura. Ó. Vértice, faces e arestas. Vértice que é mais fácil. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vértice são os pontinhos, são 9 não. Ó, vamos lá. Se eu tenho 5 em cima, quantos que eu vou ter embaixo? 10. São 10. São 10, exatamente. Eu vou ter 5 também embaixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre o prisma, a característica geral do prisma é justamente essa. O que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Então, se eu tenho 5 em cima, eu tenho 5 embaixo. Então, eu vou ter de vértice igual a 10. Faces. Eu vou prefiro a aresta primeiro, porque senão depois a gente não consegue contar as faces. Contei meus vértices, agora eu vou contar as arestas. São as linhas que ligam o vértice. Então, meus vértices estavam aqui. Agora eu vou ligar. Oi. 5. Também são mais. Ó. Eram quantas vértices? 1, 2, vértices são 10. 3, 4, 5. Em cima são 5. Se eu tenho 5 em cima, eu vou ter quantas embaixo? 5. Isso vai me dar 10 arestas. Só que eu ainda tenho as que ficam em pé. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou somar aqui mais 5. São 15 arestas. Vamos lá. Arestas, 15. Agora, por último, a gente vai contar as faces. Ó, para cada lado da minha base, desce uma lateral. Então, ó, desse lado aqui desceu uma lateral. Desse lado aqui desceu outra lateral. Desse lado aqui desceu outra, que é essa daqui de dentro. Desse lado aqui desceu outra. Ó, e desse lado aqui desceu outra laranjinha. Então, eu tenho 5 faces laterais. Mais a tampa. 7. E o fundo, 7 faces, exatamente. Agora, ele quer que a gente analise até aqui, tudo bem? Sim. Agora, ele quer que a gente analise a pirâmide de base hexagonal. Hexagonal é de 6, de quando o Brasil ia ser hexa no futebol. Então, ó, base hexagonal. Eu estou falando dessa pirâmide aqui, ó. Que a base dela são 6, um polígono de 6 lados. E aí, vou começar de novo. Vértice, aqui embaixo, ó, os biquinhos. 1, deixa eu fazer com isso aqui que fica melhor. 5 vértices. Ó, 1, 2. Essa ferramenta não está ajudando. 3, 4, 5, 6 e mais o biquinho que junta em cima. 7 vértices.
Então, venho aqui. Vértice. 7 vértices. Aí, agora, vou para aresta. Aresta é a linha que liga os vértices. Deixa eu mudar de cor. Ó, vou fazer as de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada lateral dessas 6, vai subir uma, que cada lado dessa figura aqui vai subir uma lateral. Então, eu tenho, ó, uma aqui assim. Calma aí. Deixa eu engrossar essa linha, senão vai ficar estranho. Ó. Uma. O amarelo aqui dentro, ó. 2. Esse outro amarelo. 3. Esse vermelhinho aqui. 4. O da frente. 5. Esse aqui, o último. 6. Então, quantas laterais ele tem? Quantas arestas ele tem? Ele já tinha 12, porque ele tem... ó, ele ficou com 6 na lateral e as 6 de baixo que a gente já tinha contado aqui embaixo. Ah, tá. Eu não vi aqui ali em cima, não. Você estava contando, não sei se aqui é outra coisa. Não, ainda são as linhas. Então, 6 mais 6... Professor, eu não estou entendendo nada. Porque, tipo, a senhora passa essa atividade pra gente, de casa? Passei, tá lá no grupo. Gente, eu tô olhando aqui, gente, essa professora tá passando o quê? Porque eu tô olhando aqui no caderno de Jesus, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, Jesus? Não tô entendendo nada que a professora tá falando. Aí agora eu tô perguntando, né, se ela passou essa atividade, então eu que não fiz, né? Se achou. Tá vendo? Tá vendo? Eu sou aluna exemplar, mas às vezes eu esqueço. Acontece. Então eu vou começar a mudar. É porque ficou muita informação e tinha um cubo também para fazer, aí você acabou se perdendo. Ó, agora eu vou contar o número de faces. Para cada linha dessa, subiu uma face. Então, aqui eu tenho uma, nessa daqui de trás eu tenho 2, nessa última aqui eu tenho 3, nessa daqui eu tenho 4, que é sobe um triângulo. Nessa daqui eu tenho 5, nessa daqui, a última, eu tenho 6. Mais a tampinha de baixo, quantas faces eu tenho? 12. Vou fazer de novo, tá? Não acredito que eu fiz isso. Vamos apagar. 7. Ó, vou fazer de novo para quem não viu. Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil de eu desenhar em cima. Vem para cá. Pronto. Agora vai dar para todo mundo ver, porque também estava ficando muito emboladinho, porque estava muito pequenininho. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, que eu acho que fica melhor. Agora sim. Né? Uhum. Agora vai ficar melhor. Então, olha o que acontece. Para cada linha dessa da base, sobe um triângulo, que eu chamo de face. Professora, cada partezinha assim de um. Isso daí não é tipo. Isso daí não é uma pirâmide, né? Isso daí é tipo um cone. Só que a gente também conta essas partes assim como uma pirâmide? Isso é uma pirâmide. O cone, ele é redondo. A gente vai ver o cone em seguida. O cone, qual é a diferença da pirâmide para o cone? A pirâmide é um poliedro, então ele tem linhas retas. O cone é corpos redondos, então ele é circular. O cone, o que é cone? Chapéu de aniversário, aquelezinho que a gente bota no carro quando o carro quebra na pista, isso tudo que eu estou falando são cones. Pirâmide, ele já tem um formato mesmo, com as linhazinhas retas subindo, igual a pirâmide do Egito aqui, ó.
Ele tem que ter uma linha reta. O cone eu não consigo desenhar essa linha reta. Tá? É verdade. Então, para cada linhazinha dessa, eu subo uma face. Então, ó, subi uma aqui, 2, 3, aqui, 4, 5, 6, mais o fundo. Por isso que eu tenho 7. Deu para entender? Deu. Sim. Então, vamos lá. Tá aqui. 7. Agora, vamos analisar a última. Em uma pirâmide de base quadrada. Vou deixar a figura grande também. Fica mais fácil de ver. Ó, pirâmide de base quadrada. Então, é essa daqui, ó. Ela tem... Eita. Uma tampa quadrada. Ela tem uma tampa quadrada. Exatamente. Professora, não tem um estojo, não tem nossos estojos de lápis? Ele é corpos redondos ou é um poliedro? Bem, se for daquele tipo bolsinha, ele é corpo redondo. Porque ele faz tipo uma bolsinha, ele faz um redondinho. Então, na hora que ele faz o redondinho, ele vira... Ó, quer ver? Eu tô com um aqui. Deixa eu só acertar aqui o compartilhamento. A ponta dele é redonda. Exatamente, tá vendo? Por mais que ele até pareça um poliedro, deixa eu botar... Ó, por mais que ele pareça um poliedro, olha a linha redondinha aqui. E tem uns estojos... Porque ele tem... Ah. Calma aí, vou te mostrar o meu. Tá, mostra o seu. O fundo dele é redondo, aí ele empurra ele para ele. Sim. Vira o fundinho dele, essa parte assim, ó. Tá vendo? Essa marca aqui, onde está o Adidas, isso aqui é um círculo. Ó, o teu estojo são as próximas figuras que nós vamos estudar. É um cilindro. Porque, embora ele tenha tampa e fundo, ele é um prisma, mas o que acontece? Isso que eu estava em dúvida. Porque, tipo, eu já estudei sobre cilindro também. Lá no quarto para o quinto ano. Aí eu fiquei pensando assim, a professora acabou de falar de poliedro e corpos redondos. Eu falei assim, será que o estojo é corpos redondos ou é poliedro? Aí ele falou que ele é um corpo redondo, né? Sim, porque ele tem o formato lateral dele arredondado, mas ele é um cilindro, porque ele tem tampa e fundo, então ele não é um cone. Para ser cone, o que acontece para ser cone? Deixa eu compartilhar. Não, já estou compartilhando, calma aí. Vamos ver só se eu chego na página certa. Estão vendo a página do livro? Sim. Então, estou no lugar certo. Deixa eu acertar esse aqui. Beleza. Para ser um corpo redondo, ele precisa, para ser um poliedro, eu vou falar o contrário, para ser um poliedro, ele tem que ter linha reta. Se ele tiver qualquer coisa arredondada, ele é corpo redondo. Agora, para ser prisma, ele tem que ter tampa e fundo. Então, o teu tem tampa e fundo, são redondas, é um cilindro. Para ser o cone lembra a pirâmide, por isso que você está fazendo a confusão. Por que o cone lembra a pirâmide? Porque ele não tem tampa, ele só tem fundo. Travou. Travou? Travou. Travou. Melhorou? Sim. Sim? É porque eu apertei aqui e não tem nem comando. Página do livro, tá indo? Sim. Tá, então vamos fechar essa última questão. Agora ele quer que a gente avalie a pirâmide de base quadrangular, ou seja, ela tem um quadrado no fundo. E aí vou contar os vértices de novo. Ó, meus vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4
um biquinho de cima, que eu não... 5. Então, eu tenho 5 vértices. Número de arestas. Vamos lá. Aresta é a linha que liga. Ó. Deixa eu até trocar aqui. Ó. Aresta é a linha que liga. Então, que vai ligar de um vértice ao outro. É essa daqui. Uma. Vou ligar desse aqui para cá. 2. Desse aqui para cá. 3. Desse aqui para cá. 4. Eu tinha um quadrado embaixo, então eu tenho 4 arestas embaixo. Vou apagar essas só para conseguir subir, porque como está muito grosso... Eu acho que vai subir também, professor. tem que subir. Agora eu vou subir, ó. Uma. 2. A daqui de trás. 3. 4. Então, ele também tem mais... No caso, tem 8. Tem 8. Assim Tem como... 8 arestas. 8 arestas. Assim como o prisma, se repete. Se eu tenho 4 embaixo, eu tenho 4 subindo. A diferença, o prisma eu teria 4 na tampa. Como eu estou falando de pirâmide, eu não tenho tampa. Então, eu só faço ela 2 vezes em vez de fazer 3. Entendeu? É a mesma coisa. Então, É muito bom, né, a gente descobrir essas coisas assim. eu também gosto dessa parte da matemática. Então, eu tenho 8 arestas. Agora, só faltam as faces. Vamos fazer as faces. Pô, poder passar umas continhas pra gente, né? Tá sentindo falta das continhas? Não, professora, não. Não. Então, vamos lá para as faces. Ela vai voltar. Ela já tá quase voltando. Vamos fazer, então, as faces. Deixa eu pegar aqui as faces. Olha só. Para cada lado, sobe um triângulo, né? Que é o que a gente chama de face. Para cada lado da minha base. Então, ó, aqui eu tenho um lado. Eu tenho uma face. Cá atrás, minha segunda face. Nesse outro lado que estava na frente, minha terceira face. Por último, a que estava aqui, que a gente está vendo, essa primeira aqui, ó. Quatro faces. E ainda tem a minha tampinha. Então, quantas faces ela tem? Ó, eu tinha 4 lateral mais um fundinho. Quantas faces? 5. 5. 5 faces. Eu vou fazer a chamada. Eu tinha passado até o 20. O que eu quero para casa? Que vocês terminem essa página. Tá. Ó, o que eu quero para casa? Que vocês terminem essa página, que agora vocês façam o outro lado. Até o 23, tá? Tá bom. Do 20. Pronto, tá bom, professora. Tá. Que amanhã eu te faço. Por que eu esqueci de fazer isso? Mas eu vou ter um aluno exemplar de novo. Tá bom. Aí vocês façam também isso. Estava gravando? Tava. Eu vou parar a gravação.